Bom, o nosso colega de direção, Ivan, como eu falei, né, quebrou alguns ossos, ou um osso, né, no ofício. Claro, não foi do ofício de trabalho, porque o nosso trabalho está um pouco mais intelectual hoje, no que nós fazemos, né? Mas ele também estava cuidando do futuro, ou seja, andando de bike, por isso não está aqui, tá bom? Mas eu vou ler o que ele estaria fazendo nesse momento, nos representando a todos aqui, tá? Vou respeitar toda a escrita do Ivan, tá bom? E aí, vamos lá. Lamento muito não estar presente com vocês nessa data tão especial, mas tive uma queda num treino de bike na última semana e quebrei a clavícula, o que me obrigou a uma cirurgia de urgência e me impediu de viajar. Nós tentamos colocar ele aqui online, né, mas não deu certo. Na última hora não funcionou. Coube-me a honra de anunciar um dos nossos homenageados. Tá? Opa. A Produtari completa hoje 30 anos, mas eu tive o privilégio de conhecer esse nosso homenageado já há 40 anos. Sim, 10 anos antes de a Produtari iniciar suas atividades, eu conheci esse camarada maior, que tem sido meu mestre de engenharia de produção. Ocorre que eu fazia faculdade de engenharia mecânica na UFSC, ou Federal de Santa Catarina, né? Lá por 85, o ano que eu cheguei em Porto Alegre. E era representante dos alunos de graduação no colegiado de departamento. E o nosso homenageado fazia pós-graduação na UFSC nessa época. E era o representante dos alunos de pós-graduação no Conselho Universitário. Então, tínhamos algumas pautas em comum, já naquela época. E ainda, meu orientador de iniciação científica era orientador de mestrado desse meu camarada. Temos, então, uma relação acadêmica e, sobretudo, fraternal de mais de 40 anos. Algum tempo depois, eu vi a Produtari nascer, quando eu fazia mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e ele foi meu co-orientador de mestrado. E, mais tarde, ele também foi meu co-orientador de doutorado na Federal do Rio de Janeiro. De minha parte, tá? Porque agora vou tirar as aspas aqui do texto, né? Redigido pelo Ivanzinho, que não é tão Ivanzinho assim, ele é alto, né? E eu conheço, né, esse nosso homenageado, e eu vou ler também hoje, porque talvez eu fique nervoso aqui, fazem aproximadamente 34 anos. Lá do tempo do curso de nivelamento e preparação para as provas de admissão para o curso de mestrado em engenharia de produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época, eu estava no final de graduação de elétrica, tá? E também tinha, em paralelo, uma empresa que desenvolvia software e hardware para coleta de dados em empresas de manufatura. Fui aluno dele no mestrado e colega no então NUTEC do PPGEP. PPGEP é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da URGS, tá? Dedicado a aplicar, como se dizia na época, né? Se diz até hoje, o Laboratório da Engenharia de Produção das universidades é onde? É no campo, nas empresas, tá? Então, a gente aplicava engenharia de produção nas empresas. E, claro, logo depois, fomos colegas de fundação da Produtari e seguimos. Tem mais texto. Mas agora, é só para finalizar, né? Nosso homenageado é doutor em administração, mestre em engenharia de produção, especialização em energia térmica, especialização em manutenção, graduado em engenharia mecânica, maior autoridade brasileira em sistema Toyota de produção, precursor da tecnologia de gestão que utiliza de forma híbrida a TOC, ou teoria das restrições, com o STP, Sistema Toyota de Produção, 77 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, autor e coautor de 11 livros publicados, participação em outros 19 livros como colaborador, 130 trabalhos completos publicados em anais de congressos, orientador de 94 dissertações de mestrado e 18 teses de doutorado. Além disso tudo, colabora com a sociedade em geral, é um grande exemplo como profissional, como amigo, e, nesse aspecto, eu peço uma salva de palmas ao nosso homenageado, sócio fundador da Produtari e nosso CEO, engenheiro Junico Antunes.
Olá, quero dar os parabéns à Produtari, ao Junico e à grande família Produtari. Meus parabéns a vocês. Primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Tu achou que tu ia te escapar, gordo? Tu não te escapou. Hoje é a tua homenagem. Parabéns, Junico, por todos esses anos dedicados à Produtari. Sempre com muita determinação, muito carinho e muita doação pessoal. Hoje o negócio é falar de Junico, né? Então eu faço questão de fazer essa homenagem porque é uma pessoa que faz a diferença. Meu nome é Kênia, eu sou a nora de Junico. Eu de Jaguarão, né? A família deles toda de Rosário do Sul. Então a gente nunca imaginei que essa simbiose muito louca daria certo, né? O povo, todo mundo muito maluco. Mas é assim, como ele sempre diz, o espetáculo do crescimento. Passo aqui para deixar uma mensagem ao meu querido amigo, irmão, o Junico. E nós somos amigos, nos conhecemos desde criança, crescemos juntos, passamos toda a época da faculdade, da adolescência. E dizer para vocês que o Junico, na nossa turma, sempre foi uma referência. Ele nos ensinou muito, nos ensinou a perseverar e principalmente a importância de estudar. Conheci ele por intermédio da empresa, 23 anos atrás, quando vim para cá. E o Junico é um cara diferenciado. O Junico é adepto da maiêutica. Ele é um socrático. Ele jamais te responde uma pergunta, a não ser com outra. Falar do Junico é também falar um pouco de mim. Me acompanhou na minha infância, na minha adolescência, foi muito importante na minha formação intelectual e política. Junico, professor Junico, né? Alguns vão dizer, além de professor de gestão de produção, ele é um professor de vida também, né? Eu sempre vi ele como meu, no mínimo, irmão mais velho, né? E quase pai em algumas situações, tá? No sentido de conselhos e a maneira de levar a vida, né? Me recordando um pouco daquela época, como o Junico já se destacava, não só por ser um pesquisador à época de uma inteligência diferenciada, mas também porque já naquela época ele se apresentava como uma figura humana ímpar. Junico, meu irmão, é um prazer te ver completar 30 anos de sucesso, principalmente da Produtari, empresa que tu tanto ama e gosta e te dedicas. Meus cumprimentos a todos vocês e felicidades no futuro. Abraço do teu irmão que te adora. O Junico é um grande ser humano, uma pessoa incrível, muito otimista, sempre de bem com a vida e passa esses valores pra gente. Então eu apareci na Produtari em 1998 para ser contratado como primeiro estagiário da empresa. Eu aprendi muito na minha trajetória profissional dentro da Produtari, principalmente com o Junico. Olha, eu te conheço há mais de 30 anos, eu conheço você antes da existência da Produtari. Eu quero dizer que esse tempo de nosso convívio, eu aprendi muito com você, um questionador, um idealista, uma pessoa muito inteligente. Ele sempre foi um exemplo, walk the talk, né? Ou seja, ele era um exemplo, siga meu exemplo, que eu faço, né? Ele faz, tá? Entendeu? Grande amigo, fraterno, irmão, um cara que está sempre pronto a toda hora, a todos e a todas. É um irmão de coração muito grande. Eu quero desejar para ti a felicidade do mundo. Eu te amo, meu amigo. Um abração. Feito, Junico. Um abração meu também. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade lá atrás de trabalhar na empresa. Espero que continue fazendo muito sucesso. E às vezes o cara acha meio esquisito, né? Porque ele tá meio desconectado com o dia a dia simples nosso, né? Mas tá muito conectado com o dia a dia dos futuros das pessoas. O Junico é uma pessoa super especial. Eu diria assim, uma das pessoas que eu mais tive a honra de conhecer e de pertencer ao seu grupo de amigos. É um caráter fora de série, uma pessoa altamente ilibada, um humanista. Eu sou muito grata ao Junico por tudo que eu conheci com ele. Ele faz com que ao redor dele tudo fica mais leve. Ele não deixa nada solto, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, quando eu ingressei no mestrado em Engenharia de Produção da URGS.
E você estava lá, como uma das pessoas que ajudou a criar o programa e alguém que sempre foi uma inspiração, não só para mim, mas para todos os colegas daquela turma. Uma inspiração com a sua energia, a sua vontade de fazer e a vontade de construir. Não só naquele momento o programa de engenharia de produção da URGS, mas de construir um Brasil mais próspero. E tem um carinho pelas pessoas e a formação na educação. Não só formação acadêmica ajudando, mas também formando o ser humano. Mais da metade da minha vida eu estive próximo, estou próximo a essas pessoas e também com isso acredito que nos ajudam também a formar um bom caráter. Ele é e vai sempre ser a minha maior referência profissional. Ele é grande responsável pela minha evolução profissional, foi a pessoa que me incentivou a concluir meus estudos, a entrar no mestrado, foi meu orientador. Cara, o Junico é uma pessoa que tem uma energia única. Você olha para ele e pensa, cara, o que esse cara ainda tá fazendo, né? Porque já conquistou um monte de coisa, é de fato uma inspiração, assim. Pô, é um engenheiro mecânico que não dirige carro, é um engenheiro mecânico que não usa relógio, é um engenheiro mecânico diferente, né? Mas é um cara sensacional. Tinha sempre aquele negócio assim, parecia que eu era um taxista do Junico, porque o Junico não dirige, nunca dirigiu. Não, imagina o Junico, que nem o seu Grão falou, tá sempre com um monte de caderno, né, na mão, tudo. Cara, e aí toca o celular. O Junico, por essa inquietude dele também, por essa velocidade que ele tem de fazer as coisas, de conectar, de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, ele sempre teve alguns problemas relacionados a esquecer as coisas nos lugares onde ele vai. Então, por exemplo, esquecer desde de livros, canetas, até notebook, viagem de ônibus, tinha uma mala parecida com a dele, ele foi lá, pegou a mala parecida, chegou na Produtari e foi abrir a mala para pegar notebook, não sei o que, tinha um monte de roupa suja, não sei o que não era dele. Mas o Junico conhece tudo que é tipo de indústria, serviço, não sei o que, ele tem uma bagagem muito grande, mas eu acho que mina de subsolo, ele deve ter tido o maior susto da vida dele. Que nós descemos uma mina lá para o fundo, 240 metros, levei ele até o fundo da mina e diz ele que eu cheguei, vamos negociar aquela proposta lá. Eu disse para ele, não, qualquer negócio, só me tira daqui, porque tem morcego, não tinha nada disso. Na época do CUE, da engenharia, nós fomos tomar uma cerveja lá e continuar os nossos papos loucos, políticos. Só que a gente começou a beber e o tempo passou. Anoiteceu e resolveram fechar o bar. Bom, vamos embora, porque fechou o bar. Mas como era tarde, quando a gente chegou no portão, estava fechado, tinha a cerca e estava fechado o portão. E o Junico, como sempre, com um livro, os bolsos cheios de papéis, aquele negócio dele que ele carrega até hoje, não sei para que tanto papel. E a gente chegou ali, deu de cara no portão, tinha que dar toda a volta para sair do outro lado. E eu disse pro Junico, cara, eu não vou dar toda essa volta aí. E me botei na parede da engenharia com a cerca e pulei a cerca. E ele ficou do outro lado, com os papéis, mas se esse velho pulou aí, eu também tenho condições. Jogou todos os papéis pro outro lado, os livros que tinha na mão, pulou e pulamos a cerca. Eu conheci o Junico lá dos tempos que morávamos em Pelotas e estudávamos ainda em segundo grau. E a nossa relação de amizade não é restrita a nós dois. Minha família com a família do Junico, né? A gente tem essa amizade de longo tempo. Nossa relação de amizade se aprofundou com o tempo, né? Um membro da nossa família também, na medida em que é padrinho da minha filha. Grande pessoa, que eu tenho um grande apreço e que nós nos consideramos mutuamente irmãos da vida, nós nos consideramos irmão de coração. São 20 anos de convivência com o Junico, né? O Junico já foi meu chefe, ele foi e é uma inspiração, como eu falei antes, e hoje eu posso dizer que ele é um amigo que eu levo para a vida. Acho que esse é a síntese que eu faria da minha relação com o Junico, né? Do estágio, como ela evoluiu ao longo do tempo, e eu sou muito grato por isso. Parabéns, Produtari, parabéns, Junico. Vocês fazem a diferença na construção de um país digno e soberano, e eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte dessa trajetória e desse legado. E preparei umas lâminas para mim e dar aula para o pessoal. E deixei em cima da mesa, assim, me aparece o Junico. O que é isso aí? Olhou e tal.
Só me empresta isso aqui. Da impressão, ele deu aula com o meu material. Eu digo, pô, cara. Aí começou uma amizade que durou até todo esse tempo aí, né? És um exemplo não só para mim, como para o Andres também, para nossa família e para todos que convivem contigo. És um orgulho. Tenho muita admiração por ti. Ele sempre ensina que é importante sim estudar, batalhar para o que quer. Me mostrou que pode sim crescer do zero, mas ainda me ensina todo dia o valor da amizade. Que a gente não cresce sozinho, que a gente sempre cresce e a gente não deve passar por cima dos outros. Agradeço sempre esse jeito dele alegre, otimista, vibrante, gritante e sem filtro. Parabéns para ti e para toda essa empresa que tu trata como uma família. Eu não tenho irmãos, então eu considero meu grande irmão mais novo, diga-se de passagem, a Produtari. Tá? Então, para mim, a Produtari é como se fosse um irmão mais novo, pródigo. E eu acho que isso é uma grande obra do pai, né? Porque eu vejo que a pessoa enobrece 3 vezes na vida. A primeira delas é quando ela abdica da sua vida pessoal para ter um filho, e eu acho que o pai teve 2, eu e a Produtari. A segunda vez que eu acho que a pessoa transcende assim a naturalidade das coisas e consegue de fato se tornar uma pessoa especial é quando ela ensina, quando ela pega um conhecimento que era dela e transforma isso para as outras pessoas. Então eu acho que o pai atingiu com plenitude essas 2 primeiras funções e agora vai para a terceira, que talvez seja a mais difícil de todas, que é depois de ser considerado um cara excepcional por muitos, ele passa um bastão. E eu acho que o pai está chegando nesse estágio de passar o bastão, e eu acho que ele vai conseguir porque ele é diferenciadíssimo e genial do ponto de vista dos relacionamentos com as pessoas e genial do ponto de vista de saber os timings para as coisas acontecerem. Então, para mim, o pai é esse cara. Para fechar esse momento com chave de ouro, gostaríamos de entregar um marco para que recordem este momento pelos próximos anos, uma singela homenagem para eternizar esta data tão significativa e agradecer aos nossos fundadores. Junicão.